Rapaziadinha, bem que vocês me avisaram, viu? Depois de ler os primeiros 67 capítulos de One Piece, muitos de vocês me alertaram para o que ainda estava por vir na história e eu não poderia ter ficado mais surpreso com os eventos de Arlong Park. Meu Deus do céu. Meus amigos, a história da Nami, eu definitivamente gosto mais dela a partir de agora. Mas calma que o conteúdo de hoje não é só sobre esse arco, tá? Dessa vez eu li até o capítulo 136 do mangá e neste vídeo eu irei trazer as minhas impressões, comentários e quem sabe um pouco de análise partindo de Arlong Park até a Drum Island, que é aquela ilha coberta de gelo na Grand Line. Ainda faltam mais de 1000 capítulos até o semanal? Faltam, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, confia. É por isso que a partir do lançamento deste vídeo eu estarei abrindo a seguinte playlist no canal, One Piece, a jornada até o semanal. E eu conto muito com o apoio de cada um de vocês nessa empreitada. Então já antes da gente começar, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e hype o conteúdo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Principalmente aquelas que também sejam fãs de One Piece, porque eu pelo menos já virei fã, beleza? Então, vamos lá. Depois do recrutamento do Sanji, a nossa jornada rumo à Grand Line tem um pequeno contratempo quando descobrimos que a nossa querida Nami, que fugiu com o tesouro, na verdade estava trabalhando todo esse tempo para um carinha chamado Arlong, o tubarão serra mais shapeado de East Blue, vulgo Homem-Peixe. E de cara já dá pra ver que nesse comecinho o Oda realmente tá tentando pintar a Nami como uma vira-casaca, né? Olha só galera, a Nami se aliando a outros piratas. Vejam, ela tem uma tatuagem da tripulação. Olha só, a Nami batendo em criança. Calma aí, paizão. Mas dá pra perceber pelas próprias falas e expressões da personagem que tem algo muito errado nessa história. Nesse meio tempo nós temos os Chapéus de Palha divididos em dois grupos chegando em Arlong Park e novamente ganhamos uma preparação para os possíveis novos vilões da história. Na verdade, um grupo deles, os 7 Senhores da Guerra do Mar, ou Oka Shichibukai. Mais fácil falar só Shichibukai, né rapaziada? E entre eles nós já temos o Gold absoluto Mihawk pra meter medo na galera. Menos no Luffy, que fica super entusiasmado com o grupo. E eu achei bem interessante a ideia deles se submeterem ao governo mundial em troca de uma grande liberdade para cometerem crimes. Piratas que caçam outros piratas a serviço de uma entidade maior. O grupo que basicamente traiu o movimento. De volta à trama, a gente tem o Arlong subornando uma autoridade da marinha e a Nami surgindo como uma integrante da sua tripulação. O Sop, Zoro e o outro amigo dele chegam primeiro na ilha e acabam se separando depois de confrontarem alguns homens peixe. E aqui nós somos apresentados a Nojiko, a irmã mais velha adotiva da Nami, que é muito gente boa. Depois de esbarrar com o Sop e levá-lo até a sua fazenda nos arredores da vila Kokoyashi, ela explica uma parte da situação. Basicamente, aquele era o local onde a Nojiko e a Nami cresceram juntas, e a pessoa que uma vez foi responsável por ela já havia morrido. Mais tarde, o Arlong chegou com a sua tripulação saqueando tudo, e a Nami eventualmente se juntou a ele, traindo seu próprio povo. Mais ou menos. Enquanto essa conversa rola, o Zoro confronta diretamente o Arlong e não demora muito pra Nami aparecer fazendo toda aquela cena de traidora. No fim, ele tenta convencer ela a voltar pro Chapéu de Palha, mas acaba capturado e preso no processo. Nesse meio tempo, o Arlong vai até a vila Kokoyashi e aqui a gente começa a compreender a dinâmica de poder dentro da ilha. Os Homens-Peixe, que são bem mais fortes que os humanos comuns, dominaram a comunidade por meio da força e exigem o pagamento de um tributo, uma taxa, um imposto para proteger o local deles mesmos. Não é permitida qualquer posse de arma, visto que isso iria, segundo o Arlong, ameaçar a paz, causando uma rebelião. E é nessa toada que a gente conhece Genzo, o xerife da cidade. Esse cara é brabo, tá? Esse cara é muito foda. Aqui a gente também descobre que o Arlong é uma figura bastante cruel, intolerante e completamente movida pela ganância. Ele só não mata o Genzo e faz ele de exemplo graças ao Sop, que joga uma bomba de pólvora nele. Mais tarde vemos a Nami conversando com a Nojiko em frente
frente a uma sepultura e mais uma parte dessa história é revelada. A Nami só se juntou à tripulação do Arlong para honrar um acordo que garante ao pirata um valor de 100 milhões de berries para comprar a libertação da sua vila. Nesse ponto eu já estava entendendo que esse seria o arco onde o passado da Nami seria apresentado, mas eu não esperava que fosse algo tão mais desenvolvido e profundo se comparado com os outros flashbacks dos Chapéus de Palha. Em Along Park, o Zoro escapa da prisão e derrota todos os Homens-Peixe que faziam a segurança do local sem muito esforço. É o Gold, não tem jeito. Ao mesmo tempo que Luffy, Sanji e o outro amigo do Zoro enfrentam a besta marinha do Arlong e a utilizam para chegar mais rápido na ilha. Depois de um vai e vem de personagens, a tripulação do Chapéus de Palha finalmente consegue se reencontrar e a Nojiko aparece explicando para eles a última parte dessa história. As garotas foram encontradas por uma ex-integrante da marinha chamada Bell Mary, que salvou as duas de uma forte tempestade e abdicou do seu estilo de vida para cuidar delas na fazenda. E assim, a situação não era nem um pouco fácil, tá? A Bell Mary deixava de comer para alimentar as duas e a Nami, em especial, ainda não tinha muito discernimento sobre os sacrifícios e a relação que a Bell Mary tinha com elas. Aqui nós somos finalmente apresentados ao objetivo final da Nami, digamos assim, que é navegar por todos os mares e fazer um mapa definitivo do mundo inteiro. Uma tarefa deveras ambiciosa, diga-se de passagem. Mais tarde, o Arlong chega com a sua tripulação, toca o terror em todo mundo, cobrando aquele impostozinho maroto, e se dirige até a fazenda, onde a Bell Mary, braba demais, recebe ele na completa ignorância, enfiando a arma na boca dele. Na cara não, chefe. Porém, todos sabemos que os Homens-Peixes são muito mais fortes e o Arlong simplesmente estoura o braço da Bell Mary. E galera, desse ponto em diante, a tensão cada vez maior toma conta da leitura. O Arlong chega cobrando 100 mil berries mensais por cada cidadão adulto da vila e 50 mil por criança. Porém, a Bell Mary é pobre e ela só tinha 100 mil berries para, teoricamente, salvar a própria pele. Mas ainda faltariam 50 mil pela Nojiko e pela Nami. O plano seria as duas fugirem escondidas da ilha, enquanto a Bell Mary pagaria o imposto, infelizmente vivendo o restante da sua vida sem elas. E eu adorei como Oda conduziu a situação, escalando o nível de tensão progressivamente. Porque no fim das contas, a gente já sabia que ia dar merda. O público já tinha noção que a Bell Mary havia morrido, e mesmo assim, a leitura foi bem dramática. Dois momentos que eu queria destacar aqui são quando aquele homem-polvo safado aponta que a mesa da casa estava posta para 3 e o Genzo, absurdo demais, pensa muito rápido e mente dizendo que a Bell Mary já estava esperando convidados pro jantar. E o drama da Nami, que quer permanecer na ilha, enquanto a Nojiko entende a situação e prefere fugir. Essas pequenas situações acabam criando uma atmosfera muito tensa que, infelizmente, culmina na Bell Mary pagando as 100 mil berries, mas revelando que este era o valor referente a Nami e a Nojiko, de acordo com ela própria, as suas filhas. I should get some sleep. É um corre pra lá, corre pra cá, o Genzo, coitado, tenta resistir, mas toma um golpe que corta ele dos pés à cabeça. A Nami e a Nojiko choram nos braços da Bell Mary pedindo por ajuda, mas não há mais nada a se fazer. O safado do Arlong aponta a arma pra cabeça da Bell Mary e dispara. É, rapaz, complicado isso aí, viu? No fim, a Nami é recrutada para a tripulação do Arlong e fecha o acordo de 100 milhões de berries em troca da libertação da sua vila. 8 anos depois, após roubar os tesouros de muitos outros piratas, a Nami finalmente está próxima de honrar a sua parte do acordo. Mas o Arlong não pensa dessa maneira. E eu fiquei genuinamente revoltado quando ele mandou aqueles oficiais corruptos da marinha tomarem tudo que a Nami tinha reunido. Destaque para as expressões faciais dessa parte, tá? Principalmente da Nami. O choque inicial e a fúria dela depois de descobrir que todo aquele esforço de anos tinha sido em vão e que o Arlong não ia deixar ela sair da tripulação é sensacional. Dá pra você sentir a ira, a revolta da Nami, e tudo isso também te deixa indignado
determinado. Depois de tentar peitar o Arlong, ela ainda cogita começar tudo de novo para não colocar a vida dos moradores em risco. Mas naquele ponto, a galera da vila já tava de saco cheio e todos partem para enfrentar o Arlong de frente. Sem nenhuma saída, a Nami entra em completo parafuso e começa a se cortar, maluco, tentando tirar a tatuagem da tripulação da base da faca. Nossa senhora! Mas nesse momento, o Gold aparece. Monkey D. Luffy, senhoras e senhores, o brabo, o pirata que estica, chega pra acabar com toda essa palhaçada, coloca o chapéu de palha na cabeça da Nami e parte pra Long Park. Depois de tanto sofrimento, ver o Luffy botando moral, derrubando o muro e metendo-lhe o socão na fuça do Arlong é uma das sensações mais satisfatórias que você pode ter lendo o mangá. Que delícia! As lutas finais do arco envolvem principalmente Zoro, Sanji e Usopp contra os capangas do Arlong. E eu gostaria de fazer uma rápida observação aqui sobre o Sanji. Beleza que até os seres humanos do mundo de One Piece podem possuir algumas habilidades especiais, mesmo sem consumirem uma Akuma no Mi, mas... caraca, rapaziada, o Sanji, além de ter muita força nos chutes, ele é extremamente resistente. O cara tanca porrada de um homem-peixe na nuca debaixo d'água, tem como não? Por fim, temos o confronto entre Arlong e Luffy, que eu achei bem dinâmico, tá? As coreografias, mudanças de cenário, as habilidades do Arlong são muito criativas, eu gostei demais. Diferente da luta com o Don Krieg, que como eu falei no vídeo anterior, eu acho que se estendeu um pouco demais, aqui eu sinto que veio na medida certa. Se for pra fazer uma crítica, eu acho que talvez a forma como a história precisa jogar o Luffy pra escanteio em determinadas situações me pareceu um pouco forçado. Ele simplesmente cair no sono no meio da estrada ou ficar preso naquele pedaço de chão no fundo do mar por vários capítulos não me desceu muito bem. Eu acho que o Oda poderia ter pensado em formas mais eficientes de deixar o Luffy ocupado enquanto os chapéus de palha lidavam com os inimigos, porque se o Luffy tivesse ali desde o começo, nem ia ter luta. Com a derrota do Arlong, a Vila Kokoyashi finalmente se vê livre da opressão e todos tiram uma noite para festejar e descansar. Porém, aquele oficial da marinha corrupto já informa ao governo mundial tudo o que aconteceu e uma recompensa pela cabeça do Luffy é publicada. Que emoção, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Não demora muito pro QG da marinha receber as últimas atualizações e nós ganharmos uma arte insana mostrando um pouco da filosofia e o poderio do governo mundial. Seguindo viagem rumo a Grand Line, os chapéus de palha descem em Log Town, a cidade onde simplesmente Gold Roger, o rei dos piratas, foi executado e se iniciou a grande era da pirataria. E logo de cara nós já temos o Mihawk Gold Absoluto aparecendo, junto do Shanks, outro Gold Absoluto falando do Luffy. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas nós só tivemos essa palhinha e mais nada. É uma pena. Em Log Town, cada um dos chapéus de palha sai para resolver suas próprias coisas. E enquanto o Zoro tá comprando espadas novas, surge uma jovem extremamente semelhante com a Kuina, tanto em aparência quanto em comportamento. Oda, Eiichiro Oda, ó, eu já falei pra você não brincar com os meus sentimentos, tá? Olha lá! Mais tarde a gente fica sabendo que essa jovem chamada Tashigi é subordinada do Smoker, um capitão da marinha de visual muito brabo e habilidades de fumaça concedidas por uma Akuma no Mi. E eu preciso dizer que eu adorei essa dupla, tá? As personalidades se complementam muito bem, tornando a dinâmica dos dois muito divertida de se acompanhar. O Smoker me conquistou muito fácil na cena que a garotinha esbarra com sorvete nele e ele pede desculpas dizendo que as calças dele devoraram o sorvete dela. Muito bom. O conflito da vez envolve o Luffy quase sendo executado pelo Bug com a ajuda da Alvida, que, nossa senhora, que mudança de aparência, meu amigo. Porém, um raio acaba salvando a vida do Luffy no último instante, possibilitando que ele escape com o restante dos chapéus de palha. Alguns pontos importantes que eu gostaria de comentar nessa sequência são: na minha opinião, o raio impedir a execução do Luffy foi uma solução bem criativa, muito pelo fato de que esse elemento foi preparado nos capítulos anteriores, com os personagens alertando algumas vezes que uma forte tempestade estava se aproximando. Isso também corrobora com o ar de misticismo em volta do Luffy quando ele ri no momento da execução, e o Smoker comenta que ele teve a mesma atitude que o Gold Roger. Inclusive, não vamos esquecer da figura encapuzada chamada Dragon, que impede a captura do Luffy pelo Smoker. Esses elementos abrem brecha pra gente se perguntar: pô, será que o Luffy tem algo de especial além dos poderes da Akuma no Mi? Vamos ver mais pra frente no mangá. Com os chapéus de palha finalmente alcançando a Grand Line, nós somos apresentados a várias novas características do mundo de One Piece, como a
Montanha Reversa, as zonas de calmaria repletas de monstros entre a Grand Line, o continente colossal da Red Line, os percursos magnéticos das log poses que atravessam as ilhas e muito mais. São conceitos extremamente interessantes e criativos, o que me deixa ainda mais ansioso para qualquer outra maluquice que o Oda seja capaz de criar. Tirando os objetivos pessoais de cada membro do Chapéus de Palha, aqui nós somos apresentados ao destino final de toda essa aventura, né? O elemento que possivelmente indicará o fim de One Piece, a lendária ilha de Laugh Tale. O último ponto de parada da Grand Line, o fim da linha, onde talvez esteja o próprio tesouro do Rei dos Piratas. E eu vou dizer, tá? Isso dá um gás absurdo pra continuar a leitura e ver até onde essa história vai. Depois de resolver o conflito com o Laboon, a baleia que vivia dando cabeçada na Red Line, os Chapéus de Palha acabam parando em Whiskey Peak e se envolvendo com a Baroque Works, um sindicato do crime repleto de espiões e caçadores de recompensa. E esse confronto nos conduz para a trama de Alabasta, onde a princesa chamada Vivi precisa retornar ao seu reino antes que ele caia em revolta graças à influência da Baroque Works. E assim, eu vou esperar terminar todo esse arco para dar a minha opinião final, mas como primeiras impressões, eu digo que a Vivi é uma personagem ok. Eu ainda não tô muito investido na causa dela e eu nem sei se tudo que ela tá dizendo é realmente verdade. Possivelmente eu devo mudar de opinião quando o grupo chegar em Alabasta, mas até lá, essa é a minha percepção da personagem. A Vivi é ok. Com a mudança de rota, os Chapéus de Palha acabam fazendo uma breve parada na ilha pré-histórica de Little Garden, onde conhecem dois gigantes que lutam entre si há décadas, vindos do reino de Elbaf. E eu pessoalmente achei os gigantes bem mais carismáticos do que a própria Vivi. O contraste deles com o próprio ambiente também é muito legal. A pegada mais nórdica junto das tradições de batalha vão na contramão do meio selvagem repleto de dinossauros da ilha. Enquanto todos enfrentam os capangas da Baroque Works, nós ganhamos um vislumbre do seu chefe secreto, o Senhor Zero, vulgo Crocodile. Junto dele também temos uma outra espiã que já havia abordado os Chapéus de Palha antes deles seguirem para Little Garden, a senhorita All Sunday, vulgo o domingo todo. Seguindo viagem rumo a Alabasta, a Nami acaba ficando muito doente e o grupo do Luffy termina fazendo uma parada em Drum Island, a fim de encontrar um doutor, mas antes eles acabam enfrentando um personagem bastante chatinho chamado o Apol, que por coincidência é o antigo rei foragido de Drum Island. E foi exatamente aqui que eu parei a minha leitura. Vamos ver aí o que nos aguarda neste grande arco de Alabasta. Eu tô bem entusiasmado com tudo que tá sendo apresentado, principalmente esses detalhes que expandem o mundo, então eu devo terminar de ler toda essa parte da história e talvez um pouquinho mais antes de trazer o próximo vídeo, beleza? Eu gostaria de agradecer o apoio de cada um de vocês, em especial aqueles que vieram comentar dizendo que voltaram a ler One Piece graças ao meu vídeo anterior. Sério, eu fico extremamente grato pelo carinho, vocês são brabos demais, cada um de vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui, aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.